O problema do masoquismo tem sido e ainda é um dos mais difíceis problemas terapêuticos para a psiquiatria analítica. Com um analista simpático e competente, o caráter oral responde bem à interpretação analítica. Embora seja lento o progresso, não obstante, é seguro e consistente. Mas isto não se dá com o masoquista. Após uma melhora superficial, que geralmente é apenas um alívio dos velhos sintomas e queixas, o padrão tende a se repetir durante o curso de análise. Esta resposta passou a ser conhecida como a reação terapêutica negativa. O fracasso de Freud em vencer essa reação terapêutica negativa, no caso do masoquismo, levou-o a formular o conceito de instinto de morte, embora a justificativa teórica para tal conceito estivesse baseada também sobre outras observações. Por outro lado, a solução clínica para o problema proposta por Reich indicou o modo de se compreender a base biológica da neurose. Reich publicou suas observações pela primeira vez em 1932, em forma de um artigo intitulado O Caráter Masoquista, que mais tarde se tornou um dos capítulos de estudo mais abrangente, Análise do Caráter, que ainda hoje constitui um dos grandes feitos da teoria e prática psicanalíticas. Embora eu vá deliberadamente fazer citações do artigo de Reich, advirto o leitor que deve estudá-lo cuidadosamente, para ter uma apresentação psicanalítica mais completa do problema. A refutação clínica feita por Reich da teoria do instinto de morte não invalidou totalmente as deduções de Freud. Se negarmos a existência de um masoquismo primário, ou seja, de um instinto de morte, ainda estaremos de acordo que o masoquismo clínico é um sadismo voltado contra si mesmo. Os problemas do mecanismo, através do qual o impulso se volta para dentro e investe contra a própria pessoa, não foram explicitados por Reich, embora as condições que fazem tal mecanismo operar e os resultados disso houvessem sido plenamente elucidados. O masoquismo foi originalmente estudado como uma observação do comportamento sexual. Freud havia indicado bem no início do seu trabalho que o masoquismo poderia se manifestar em formas que não apresentariam as perversões masoquistas ou as fantasias masoquistas de espancamento. A estas denominou de masoquismo moral e masoquismo feminino. Reich resolveu o problema clínico não por se concentrar na perversão masoquista, como era de hábito se fazer, mas pela análise de sua base caracterológica de reação. Introduziu desta forma o conceito de caráter masoquista, um conceito que, apesar de seus 20 anos ou mais, desde a primeira publicação, ainda não foi inteiramente compreendido por terapeutas treinados analiticamente. No caso que se segue, a ausência de uma perversão masoquista ou de fantasias masoquistas de espancamento não afeta de modo algum a designação do caráter. Este paciente veio procurar terapia após ter estado anteriormente em tratamento por mais de 5 anos. Estava motivado a recomeçar com a análise, devido a experiências vividas durante uma viagem de negócios ao exterior. Todos os seus antigos sintomas retornaram e de modo exagerado. Desenvolveu uma intensa ansiedade que quase o paralisava, uma forte dor de fígado, além de ter sofrido vários ataques espasmódicos e ter perdido o peso. Não pôde prosseguir em seu trabalho e foi forçado a voltar à terapia. Suas queixas
eram as mesmas que apresentou quando começou o tratamento pela primeira vez. Sobressaindo-se, entre os demais, havia um sentimento de ansiedade, que podia ficar tão forte que o paciente entrava em agitação. Queixava-se de uma quase total falta de prazer genital durante uma relação sexual, dizendo que se sentisse tal prazer, funcionaria melhor. Algumas vezes, sofria de inércia, período durante o qual ficaria sentado por horas. Contudo, podia ser facilmente tirado desse estado. Também se queixava de nutrir sentimentos negativos pelos outros, desprezo, ressentimento, o desejo de menosprezar. Apresenta 2 queixas físicas: perda de cabelo, seco e grisalho, embora fosse jovem ainda, e a outra o aparecimento de varizes nas pernas. É altamente instrutivo analisar as queixas que um paciente nos traz. O masoquista sofre principalmente de ansiedade. No entanto, já vimos que o caráter oral também sofre muita ansiedade. Neste aspecto, diferem 2 tipos de caráter, passivo-femininos e rígidos, que, devido a um maior desenvolvimento do ego, são capazes de reprimir sua ansiedade, exceto em circunstâncias especiais. Mas são diferentes as ansiedades sentidas pelo masoquista e pelo oral. O masoquista a experiencia quando está sob pressão do ambiente profissional ou de relacionamentos sociais, enquanto que o oral fica ansioso antes de se deparar com a situação. Não obstante, a sutileza da diferença é importante, já que é a sensação de estar continuamente sob uma grande pressão que caracteriza o ego masoquista. A inércia do masoquista não é o equivalente da depressão do caráter oral. Um paciente de Reishi a descreveu como pântano ou atoleiro masoquista, ambas expressões muito adequadas. Sentimentos negativos conscientes não são nunca encontrados em outros tipos de caráter, no grau em que são sentidos ou expressos pelo masoquista. A autobiografia deste paciente, descrita durante o período inicial de sua terapia comigo, é bastante instrutiva, além do fato de que havia estado em terapia anteriormente por muitos anos. Suas recordações são muito claras. Problemas de toilette o acosaram bem no início de sua vida. Ele comenta: minha mãe me forçava sob pena de me bater a sentar no vaso sanitário durante 1 ou 2 horas e tentar fazer alguma coisa, porém eu não conseguia. Após os 2 anos de idade, lembra-se de ter tido prisão de ventre e que sua mãe havia introduzido seu dedo no ânus do menino para estimulá-lo. Era submetido a frequentes enemas até os 7 anos, bem como a laxantes de gosto medonho. Ao lado das dificuldades com o treino à toilette, a alimentação constituía um outro grave problema. Na minha mente, quando olho para trás, não é que eu não comesse, é que eu não comia o suficiente. Minha mãe me forçava quantidades enormes de comida garganta abaixo. Lembro-me que, mais ou menos, aos 3 ou 4 anos, eu corri em volta da mesa da cozinha, com minha mãe atrás de mim, levando uma colher cheia de alguma coisa que eu não queria, e na outra mão tinha um cinto, ameaçando me dar uma surra, o que fazia frequentemente. Uma das piores coisas que ela fazia era ameaçar de me abandonar ou de se jogar do telhado e matar-se se eu não terminasse a comida. Ela costumava realmente sair para o hall do apartamento e eu costumava cair no chão, chorando histericamente. Dos 2 anos e meio até os 4 anos, tinha pesadelos horrorosos. Eu acordava aterrorizado e via o quarto ir ficando infinitamente grande, com uma cara de um homem me espiando do canto. Esta face
reapareceu em anos posteriores e, novamente, durante a terapia. Aproximadamente aos 3 ou 4 anos, e durante alguns anos depois, o paciente notou que seu pênis se encolhia dentro do saco escrotal. Dos 5 anos em diante, o paciente tinha medos irracionais, que na época em que pela primeira vez foi à terapia, se haviam desenvolvido em sintomas quase que paranoicos. Embora tivesse sido forte e grande fisicamente quando menino, tinha muito medo de entrar numa luta corporal com qualquer pessoa. Não defendia seus direitos. Sofria muitas experiências humilhantes de pequeno vulto. Enquanto criança, dormira no mesmo quarto de seus pais. Lembra-se de ter sentido medo quando os ouvia tendo relações sexuais. Quanto a seu pai, recorda-se de ter dado passeios com ele bastante ocasionais. Sua mãe usava seu pai como uma ameaça, mas ele diz que jamais apanhou dele. Aos 7 anos de idade, viu o pênis grande, adulto, de seu pai e ficou com medo. A masturbação começou aos 9 anos e a puberdade aos 10. Logo após, começou a ter horríveis sentimentos de aflição quando se masturbava, tendo escrito que isto perturbava consideravelmente. Através de toda a adolescência se masturbou regularmente, sempre sentindo uma urgência horrível, aflição e culpa. Foi também, logo após a puberdade, que sua doença emocional se apresentou de medo integral. A primeira ansiedade pavorosa que experienciei ocorreu mais ou menos dos 11 para os 12 anos e foi causada pelo pensamento de ter relações sexuais com uma moça. Eu enrubescia, me atrapalhava, me sentia ansioso e aflito ao mesmo tempo. Nunca conseguia me aproximar 1 metro de uma menina, mesmo tendo uma enorme vontade de fazê-lo, porque se o fizesse, ficaria paralisado pela ansiedade. Isto continuou até os 17 anos e ainda acontece hoje em dia, algumas vezes com a mesma severidade. Estima que a data de sua quebra no ritmo de funcionamento ocorreu entre os 11 e os 12 anos, quando teve início sua miséria sexual. A partir de então, minha personalidade era o que é hoje, ansiosa, sofrida, desejosa e etc. Embora não se concentrasse muito, no ginásio sua nota média foi 9. Teve menos sucesso na faculdade, mas concluiu o curso sem problemas. Fiz citações mais ou menos longas da autobiografia do paciente para mostrar o sofrimento e a frustração reais que experienciou. Completarei o quadro com uma descrição de sua aparência física. Era bem constituído, bastante musculoso, com peito e ombros largos. Tinha uma tonalidade de pele escura. Seu cabelo era preto, mas ia ficando grisalho e ralo. Sua face não mostrava nenhuma expressão especial quando em repouso. Sob condições de repouso emocional, se contorcia numa forte expressão de desagrado e desprezo. Ao mesmo tempo, a parte posterior do pescoço ficava tensa, numa poderosa contração. A expressão desta contração no pescoço e na face poderia ser interpretada como uma obstinação extrema. Notava-se que o peito se movia facilmente com a respiração e que o abdômen era macio. Também isto mudava sob a influência de sentimentos fortes. Os músculos abdominais enrijeciam-se num nó apertado. As nádegas se contraíam e a pelvis era empurrada para frente e para cima. Os ombros eram mantidos com extrema firmeza, mas não ficavam quadrados. Era óbvia uma acentuada rigidez nas coxas e pernas. As juntas dos joelhos e cotovelos ficavam bastante inflexíveis, de modo que era muito difícil de dobrarem. Os pés ficavam muito contraídos e formando um arco alto. Os artelhos não se separavam.
é relativamente fácil fazer o diagnóstico de masoquismo neste caso, a partir da história e das queixas levantadas. Veremos que é igualmente fácil chegar ao diagnóstico a partir da estrutura e função do corpo, uma vez que sua expressão seja compreendida. Vejamos mais de perto este problema de caráter. Reishi resumiu os principais traços do caráter masoquista do seguinte modo: subjetivamente, existe uma sensação crônica de sofrimento, que objetivamente aparece como uma tendência a se queixar. As tendências crônicas à autodestruição e autodepreciação, masoquismo moral e uma compulsão a torturar outros fazem o paciente sofrer tanto quanto o objeto. Todos os caracteres masoquistas mostram um comportamento estático, especificamente desajeitado em suas maneiras e em seu relacionamento com outros, frequentemente de modo tão acentuado que dá a impressão de deficiência mental. De acordo com Reishi, é somente quando todos estes elementos estão presentes, determinando a base da personalidade e suas reações típicas, que se configura a estrutura de caráter masoquista. O caso que se segue foi tratado por mim há muitos anos atrás e eu gostaria de recordar essa experiência. No princípio, não reconheci a estrutura de caráter masoquista deste paciente. Meu raciocínio estava, naquela época, orientado para linhas de tensão muscular e bloqueios de energia, e eu me havia afastado dos conceitos analíticos de caráter. Comecei pela tentativa de reduzir as tensões na parte posterior do pescoço e na base do crânio. Este trabalho, junto com o do paciente de socar o divã, produziu uma certa melhora. O paciente dizia que sentia-se melhor na cabeça, que esta estava mais leve. Durante apenas 1 ou 2 dias, a experiência era repetida a cada sessão, mas nada de mais profundo se desenvolveu. O paciente cooperava bastante e expressava suas queixas de modo sensível. Dado que não pude mais avançar nesta direção, voltei minha atenção para outros aspectos de sua função corporal. Quando o paciente tentava uma expiração profunda, como num suspiro bem forte, o peito se relaxava, mas as ondas descendentes acumulavam-se num nó apertado no meio do abdômen. Mencionei anteriormente que acontecia a mesma coisa sob a influência de um afeto forte, tal como o choro. Isto me fez pensar em uma pessoa esforçando-se até exaustão. O paciente parecia estar tentando empurrar alguma coisa contra um obstáculo. Na discussão desta atitude veio à luz a história das experiências deste paciente, relativas ao seu treino à toilette. A autobiografia da qual extrai as citações foi escrita mais tarde. Ele disse que havia experienciado esta tensão no abdômen enquanto trabalhava. Independentemente destas condições, sempre se sentia sob pressão no trabalho e tinha que esforçar-se para conseguir algum alívio. Se a pressão no abdômen ficava muito forte, se desenvolvia numa sensação de aflição. Ficou clara para mim uma qualidade básica do funcionamento deste paciente. Seu comportamento recapitulava suas experiências iniciais com respeito à toilette. Por um lado, seu funcionamento anal e geral era bloqueado por uma intensa obstinação inconsciente que poderia ser traduzida por "eu não vou fazer". Por outro lado, as exigências da vida requeriam que ele produzisse alguma coisa no trabalho, bem como analmente. Ele tinha que se movimentar, inclusive ter movimentos intestinais,
independente de sua retenção, mas não podia se mover naturalmente. A única maneira possível era empurrar no sentido oposto, espremer-se contra a resistência. Dadas as severas tensões, o esforço é compreensível e necessário. Infelizmente, forçar aumenta a resistência e o paciente se viu envolvido num círculo vicioso. Meu paciente percebeu a tensão na parte posterior do pescoço, como ódio e ressentimento, mas não tinha qualquer controle sobre tais sentimentos. O que descrevi aqui como a qualidade típica do funcionamento deste paciente pode ser visto em todos os caracteres masoquistas. São forçados ou dissimulados e todos contraem o abdômen a fim de conseguir alguma descarga emocional. É o típico de pacientes masoquistas, espremer o pênis durante a masturbação ou no momento da ejaculação. Traduzindo para uma escala maior, podemos dizer que o masoquista não nega a realidade como faz o esquizofrênico, mas tampouco rejeita suas demandas à maneira do caráter oral. Aceita a realidade ao mesmo tempo em que luta contra ela, admitindo a racionalidade de suas exigências ao mesmo tempo em que resiste a elas. Está num terrível conflito, como nenhum outro caráter. Já que eu havia observado este padrão regular nos 2 primeiros pacientes masoquistas que havia tratado, senti que estes eram realmente caracteres anais. Nenhum dos 2, contudo, queixava-se de prisão de ventre, nem de qualquer outro distúrbio anal. Não apresentavam nenhum dos demais traços associados à descrição freudiana de caráter anal, senso de ordem, parcimônia ou obstinação. Este último poderia ser interpretado, mas nunca fora expresso ou manifestado de modo visível. Pensei, então, que este era realmente um funcionamento intestinal ou do reto. Uma outra consideração dava apoio a esta opinião. A ambos os pacientes faltava espinha dorsal. Em qualquer situação onde uma posição firme fosse necessária, esforçavam-se, porém, desmoronavam logo em seguida. Também este colapso é típico de todas as estruturas de caráter masoquista. Podemos fazer uma outra interpretação. A falta de uma sensação de espinha dorsal faz com que os indivíduos contraiam as vísceras a fim de conseguir uma sensação de apoio. É lógico que isso não pode nem consegue fazê-lo ficar de pé, sendo inevitável o colapso. Nesta época, trabalhei com um paciente a fim de mobilizar o ódio na parte posterior de seu pescoço, através do eu não vou fazer, expresso com força. Também encorajei-o a bater no divã a fim de desenvolver a sensação da espinha dorsal, através da liberação de raiva. Estas táticas obtiveram um bom efeito e, de novo, houve uma melhoria ao final de cada sessão, mas isso não durava uma semana. A cada hora em que o inquiria a respeito de como se sentia, o paciente expressava as mesmas queixas. Talvez um pouco menos de ansiedade, uma leve diminuição da tendência a forçar as coisas, mas sempre a ausência de prazer sexual, a dominância de sentimentos negativos, a ausência de alegria. Eu estava começando a ficar aborrecido. As queixas eram realmente justificáveis, mas eu podia sentir um gemido em sua voz. Então me veio a ideia de que precisamente esse gemido revelava seu caráter masoquista e, a partir de então, a compreensão bioenergética e a psicanalítica começaram a se juntar. Anteriormente, ele havia se queixado de sua depressão, durante a qual ficaria sentado horas a fio, meditando. Era fácil ver que esta sua atitude
não era uma depressão real. Ele podia ficar empacado e atolado, tanto quanto se via preso ao seu abdômen durante as sessões. Mais tarde, descreveu um desses estados de espírito. Podia ser subsequente a uma discussão com sua esposa. Ele ficaria então indeciso entre o desejo de acabar de uma vez por todas com isso e o sentimento igualmente forte de esperar até que ela me procure. Qualquer movimento por parte de sua esposa o afastaria da coisa, e é justamente nisto que se afundar difere de uma depressão verdadeira. Além disso, o masoquista tem um sistema altamente carregado de energia, que pode se ver embaraçado entre dois impulsos antagônicos, embora o afeto possa ser facilmente eliciado. Foi preciso analisar o gemido. Tão logo eu lhe fiz notar o fato, mostrou-me ressentido contra mim. Eu não estava fazendo esforço suficiente para ajudá-lo. Ele me desprezava, mas tudo isso foi expresso num tom de voz gemido. Eis aqui a provocação masoquista, tão timidamente expressa. Você não presta para nada. Você não pode me ajudar. Ele percebeu claramente a conexão entre seu desejo de que eu fizesse por ele e a atitude de sua mãe em lhe estimular o ânus para fazê-lo funcionar. Como é que ele reagiria se eu acedesse? Será que ele não defecaria em mim, falando figurativamente? Que outros significados poderia eu atribuir a isso, após ter trabalhado bastante e mostrado a ele resultados positivos? Reishi diz que a tortura masoquista, a queixa masoquista, a provocação e o sofrimento, todos se explicam com base na frustração fantasiada ou real de uma exigência de amor, excessiva e que não pode ser gratificada. Este é um mecanismo específico do caráter masoquista e de nenhuma outra forma de neurose.